Você tem andado cansado ou quando você acorda de manhã tá difícil para sair da cama? Teu raciocínio anda meio lento ou sua memória falhando pra caramba? Ou energia baixa, ou baixa de libido, ou vontade de simplesmente não fazer nada. Que o mundo, acabe num barranco e você encostado nele. É muito duro isso, né. É verdade, E você já tomou vitamina B12 e não adiantou. E tá tomando vitamina D3 e ainda não consegue melhorar. E tá comendo bem, não tá tendo tempo para fazer muito exercício, mas trabalha pra caramba, e a perna doendo, e o corpo doendo, e a cabeça doendo. você pode estar com um problema hormonal. E o hormônio que nós estamos e vamos conversar um pouquinho hoje a respeito é a testosterona, um hormônio importantíssimo para o homem e para a mulher. Doutor Thomas, eu ia fazer exatamente essa pergunta. A testosterona é conhecida como hormônio masculino, mas ele é só masculino ou é importante para as mulheres também? É fundamental para as mulheres também. Ele está presente no sexo masculino, no feminino, em grande quantidade nos homens, muita quantidade, mas também presente nas mulheres e causa o mesmo sintoma, tanto quando está em alta quanto está em baixa, entre homens e mulheres. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso. Óbvio que para você fazer uma análise hormonal, você tem que estar indo com o seu médico, estar conversando com o seu médico, ele está pedindo, né, ordenando um exame de sangue de você, e vários itens, inclusive, são importantes serem analisados, e a partir dessa base de dados do seu sangue, então a gente pode continuar conversando a respeito da necessidade da reposição hormonal, particularmente reposição de testosterona. O importante é que, bom, é melhor dosar o hormônio sericamente falando e tem um horário melhor. De manhã cedo é melhor que você dose a testosterona. É melhor dosar do que não dosar, mas se você puder preferir um horário, é indicado que você vá de manhã cedo. Por quê? Porque os seus níveis normais, naturais de testosterona estão mais altos. Então, para a gente saber exatamente se o seu nível está baixo, normal ou acima, é melhor que se dose no período da manhã. Vamos entender um pouquinho a respeito da testosterona, o que de fato a testosterona é para cada pessoa. Uhum. Me acompanhe no entendimento. Diga assim: a testosterona é o hormônio da proatividade. Proatividade. Yep. É o hormônio que coloca você para fazer as coisas, em todos os níveis da sua vida, do seu físico. Quando você tem testosterona no seu corpo, uma parte da testosterona está vinculada à tua parte do cérebro, onde você tem raciocínio, onde você tem agilidade de pensamento, você toma decisões mais rápido, etc. e tal. Uma outra parte está vinculada à tua memória, à sua memória. Você está com uma boa memória, uma memória aguçada, você está ágil, você está rápido, você não vacila. Quando você acorda de manhã, você está super disposto a fazer as coisas, isso num bom nível de testosterona, ou seja, ela proativamente faz você ascender, e em todos os níveis. Quando se vai para a área sexual, os sintomas são muito perceptíveis. É por isso que também é conhecido como hormônio sexual, particularmente masculino, mas não só do homem. É que no homem é mais evidente, mas igual na sua importância para a mulher. O homem com uma boa testosterona, a sua libido está ótima, está excelente, e ele tem um prazer sexual. São duas coisas distintas. Uma coisa é a libido, outra coisa é o prazer durante a atividade sexual. Mas tem um outro dado importante a ser colocado. Nós temos a testosterona que está grudada em várias áreas do nosso corpo, e temos também a testosterona que está livre, circulando no sangue. Eu vou tentar, de forma simplória até, comentar sobre essa questão. Isso significa que quando a gente analisa e dosa a quantidade de testosterona que nós temos no corpo, dois Livre números são total, né? importantes. Primeiro, o total, que pega a testosterona que está grudada em várias partes do seu corpo, e segundo, a que está soltinha, disponível para um momento novo, inusitado na sua vida. Então vamos lá. Quando a testosterona total está alta, todos esses sintomas positivos que nós conversamos agora você tem.
Porém, se a testosterona livre está baixinha, significa, por exemplo, na área sexual, que você tem uma boa libido, você inicia uma atividade sexual, particularmente o homem, mas não tem uma boa performance. Porque, veja, você não faz sexo o tempo todo. Você faz sexo algumas vezes. E quando você vai para fazer sexo, vai precisar desta testosterona livre. Se ela está zerada, então você começa bem e não continua bem. Sua performance é ruim. A mesma coisa acontece para as mulheres. E entenda, para que a pessoa possa continuar, não com libido, mas com prazer sexual, é fundamental, no prazer, você ter um bom nível de testosterona livre. A mesma coisa se aplica para a mulher. Óbvio que no visual é muito mais notório no homem por causa da ereção peniana, a mulher disfarça isso bem mais. Porém, o que ela sabe é que o prazer não está bom. Se o nível de testosterona está baixo, a mulher acaba tendo muita dificuldade de ter prazer sexual. E isso é ruim. De outro lado, voltando agora para o padrão de vida, doutora, vamos falar da baixa da testosterona, né? Baixa de testosterona é muito comum, tanto em homens e como mulheres, e aquilo que a gente ouve mais, e as queixas dos pacientes que chegam, é baixa de energia, baixa de libido e baixa de desejo sexual, como você já resumiu aqui. O que é importante é que também aqui você faça boas escolhas em relação à hora a hora que você dorme, a quantidade de sono, a quantidade de estresse que você está passando. Incrível como é importante. Quanto mais estressada a pessoa, pode ter um caminhão de medicação, mas essa medicação não tem o efeito que precisa ser, porque o estresse ele combate na hora essa medicação que é administrada. As pessoas perguntam assim, qual seria a grande diferença? Aí eu gosto de fazer um comparativo, né? Sem ofensas, ok? Sem ofensas. Mas de um cachorrinho. Pensa num cachorrinho pequeno, um chihuahua, um pincher, um pequenininho, todo agitado, todo elétrico, cheio de testosterona, o cachorro. Aí quando alguém vai na porta da casa dele e bate, toque, 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 o cachorrinho sai correndo e uau, 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 fica na porta, uau, 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 olha para o seu dono, uau, 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 fica bem ativo, bem agitado. O cachorro que foi castrado, ótima alegoria. testosterona está baixa, ele fica na cama, engorda, já está bem obeso, porque a baixa de testosterona diminui o metabolismo e a pessoa aumenta o seu peso significativamente. Exato. Alguém bate na porta, o cachorro castrado, que está lá na cama, ele levanta a cabeça, ele faz uau, uau, olha para o dono, uau, uau, e não sai da cama, Boa alegoria. Agora, se acontece com um cachorro, imagina com a gente. Exatamente. Né? Sem ofensas, entenda? Isso significa que a baixa da testosterona faz com que, vamos lá, o teu raciocínio diminui, você toda hora que vai pensar, você precisa se concentrar muito, alguém fala alguma coisa, você fala, peraí, deixa eu pensar, baixa de testosterona. Sua memória começa a falhar, e olha, não é Alzheimer não, é falta de testosterona mesmo, não é aquela falha de memória grave, não, são aquelas coisas pequenas do tipo assim, ontem eu tinha que ter feito tal coisa, esqueci, né? Você lembra depois, mas no dia você não lembrou. Você acorda de manhã, para sair da cama tá difícil demais, né? Não tem aquela vontade, aquela energia, aquela capacidade de decidir, tudo é arrastado, tudo é difícil. A libido está no chão e o prazer sexual está pior ainda. O que falta? Testosterona. Aliás, antes da gente continuar e bem antes de entrar no tratamento da testosterona, vamos falar nas causas que levam a pessoa a ter baixa da testosterona. Isso é muito importante. E eu quero aqui considerar 3. Doutora, vamos falar da primeira, o estresse. A gente estava abordando isso. Aqui nos Estados Unidos, particularmente entre os brasileiros, o estresse por documento, por finanças, por trabalho, ele arrebenta com a pessoa e arrebenta com a testosterona que a pessoa tem. Por quê? Porque quando a pessoa está sob estresse, o cortisol sobe e o cortisol manda abaixar a testosterona. E a pessoa sofre, né?
Exatamente. E isso acontece porque a produção da testosterona, quais são os órgãos que produzem a testosterona? São vários, mas principalmente as gônadas. Na mulher, os ovários, no Nos homem, os homens, os testículos. testículos, Mas nós exatamente. temos vários outros órgãos, 4, 5, que produzem Suprarrenal, a bem. musculatura que Yeah. ajuda, então tudo isso. E quando você está estressado, começa como se fosse um burnout nisso daí. É. E aí você precisa saber o que você tem que fazer para poder reverter esse caso onde a testosterona está baixa e você está tentando absurdamente ou fazer uma reposição ou ainda nem chegou lá, né? Não conseguiu nem fazer a dosagem completa e submeter a um tratamento. Outra causa, qual seria? Eu Então, quero até fazer um tempinho aqui na questão do estresse, porque as pessoas falam para mim, doutor, estou ferrado, porque eu estou cheio de problemas. Peraí, os teus problemas não são a causa direta do seu estresse, são a causa indireta do seu estresse. Né? Nós sabemos de um candidato que, se problema fosse estresse, ele estava morto, não é verdade? De uma pessoa bem prominente aí que está aqui no nosso país. O problema do estresse, ele não vem do problema em si, mas da forma como você encara os problemas. Há uma enorme diferença. Vou dar um exemplo muito fácil. A pessoa chega lá na clínica para tirar sangue, e é comum, principalmente homem, né? Fala assim, doutor, não dormi a noite inteira pensando nisso daqui. Perdeu a noite, perdeu o sono. Aí quando tira um pouco do sangue, não doeu nada, a pessoa acaba dizendo assim, caramba, perdi uma noite à toa. Porque tirar sangue não dói. Né? Não dói. Ou seja, o problema era tirar sangue, mas o estresse veio da forma como ele encarava aquele problema. Então, a primeira orientação, se você está com alguns problemas, encare-os de frente. Porque você encarando qualquer problema, não estou dizendo que você resolveu o problema, estou dizendo que você está encarando. Você encarando o problema, teu nível de estresse diminui absurdamente. Porque o inesperado e a ansiedade é porque você fica, e agora? E depois? O que vai fazer? Se você identifica o problema e fala assim, tá certo, ele tá lá. E tem coisas que não dependem de você. E essas coisas que não dependem de você, você fala simplesmente, Deus, ele é a minha source. Homens, situações, pagar aluguel, pagar as contas, isso daí são resources que Deus vai mandar para que a gente... Sabe, gente, ter fé, acreditar em Deus, vira e muda história. Faz medicação agir bem. As doenças psicossomáticas, que a gente nem está entrando nisso aí, mas a ansiedade pode ser isso também, uma das causas, claro. Mata pessoas, infarta, dá derrame. Imagina se não baixa a testosterona, não engorda e tudo mais. Então, quer dizer, Deus, ela é a nossa source, é fonte de vida. Mas eu sei que o Dr. Thomas... Uma fonte maravilhosa, né? Aliás, Deus, em Filipenses 4:6, nos dá a primeira orientação de psicoterapia. Porque ele diz assim, não ande inquieto por coisa alguma. Antes, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, através de orações e súplicas, sempre com ações de graça. Aliás, ser grato e agradecer é saúde de corpo, alma e espírito. Dr. Thomas, é outro caso, ou a outra causa de baixa de testosterona, como que o colesterol é uma molécula de esteroide? Então, explica a bioquímica da coisa. A gente não gosta muito de bioquímica, porque isso daí, ciclo de Krebs, esse monte de... Isso é lindo, eu vou te dizer, esse monte de nome difícil, mas a gente vai traduzir isso um pouquinho para você. Então, a segunda grande causa de problema de baixa de testosterona é falta de matéria-prima. E a matéria-prima da testosterona, tcharanã, é o colesterol. É isso mesmo, colesterol. O bom colesterol, só tem um que é bom, é a matéria-prima para a testosterona. E o que acontece na maioria das pessoas? Elas comem colesterol. Colesterol que vem da gema de ovo. Gema de ovo tem muito colesterol, impressionante. Outro dia eu encontrei um paciente e falou, doutor, eu como bastante ovo. Eu falei, o que é bastante? Uns 8. Eu falei, 8 por semana? Eu falei, não, 8 por dia, toda manhã. Eu falei, caramba, sua testosterona está na casa do chapéu. Né? Testosterona, colesterol. O colesterol, perdão. O colesterol está na casa do chapéu. Pastel, bolinho de bacalhau, pensa numa coisa boa.
Queijo, gente, todo mundo ama queijo. A gente é meio queijeiro, mas o negócio é o seguinte, cuidado. Queijo, quanto mais amarelo, o aged, daquilo que é mais envelhecido, é delicioso, mas é muito rico em colesterol. Agora, vamos entender o colesterol. Vai ser fácil. A gente chama de HDL. H de high, D de densidade, L de lipoproteína. Porque o colesterol é um lipídio, é uma gordura com proteína, uma lipoproteína, ok? O corpo nosso produz o bom colesterol, que é uma molécula bem compacta, bem compacta. Pensa numa bolinha de gude de aço, bem compacta, pesada, cheia de energia, excelente. Aí você pega o outro colesterol, um mau colesterol. Você faz um ovo frito. Aí você come esse colesterol. Ele vai ser um colesterol que expandiu. Ele mantém a mesma carga energética, ok? Mesma carga energética. Mas ele ocupa um volume bem maior. Ele é chamado, a densidade, portanto, é bem baixa. Ele é chamado de LDL. L de Low Density Lipoprotein, ok? E esse LDL, comparado com o HDL, então, o HDL, se ele for o HDL, uma bolinha de gude, o LDL já é uma bola de futebol de salão, ok? Aí depois vem o VLDL, que é o tamanho de uma bola de basquete comparado com o primeiro, né? Ele é ainda menos denso, então ele é o VL, que é Very Low Density Lipoprotein. E depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, todos vão ficando piores. Ou seja, só um tipo de molécula de colesterol é boa, aquela bem densa, compactada, que é a matéria-prima da testosterona. Ocorre que, quando a gente come o mau colesterol, o nosso corpo vai quantificar a quantidade de colesterol que a gente tem, ele vai dizer, ei, tem muito colesterol aí, então você pode ter um colesterol total alto. O corpo, o quê? Ele para de fazer o bom. Aí você vai ver o HDL, o bom colesterol, está baixíssimo. Você entende? Ou seja, quanto mais pastel, quanto mais gema de ovo, quanto mais bolinho de bacalhau e tantos outros colesteróis que a gente acaba engolindo, você tem, tanto menos HDL você vai ter também. E não tendo matéria-prima, não tem testosterona. E nesse caso, tratamento, primeiro, pare de comer pastel. É verdade, né? Além do que entope a artéria, né? Então, essas moléculas grandes, o que acontece, elas começam a depositar na parede das artérias e, obviamente, teu coração não aguenta. Não aguenta porque depois ficam placas de arteromas que calcificam e depois, você já sabe, infarta. Depois nós precisamos do DEA. O DEA é o hormônio que manda o sinal para as gônadas, né, para o testículo ou para os ovários, para que eles produzam a testosterona. Se o DEA, DHEA, está baixo, aí a produção de testosterona, por mais que o cortisol esteja bem, por mais que a matéria-prima, o HDL, esteja bem, a gônada, o testículo ou ovário não recebe comando para a produção. Então, o DEA é fundamental. Ele vem do sistema hipotálamo-hipófise e que comanda várias coisas aqui do nosso corpo, mas ele vai para os testículos e dá esse comando. Se está tendo falta de DEA, também é falta de comando para a produção da testosterona. A gente agora pode falar para você quais são as maneiras de você fazer essa reposição de testosterona, sempre lembrando que se você faz exercício, tem uma alimentação saudável, tira todos esses fatores agravantes que a gente falou. É fácil falar, mas tem que ter e difícil fazer, mas tem que ter uma hora que comece a fazer. Tudo isso daí vai fazer com que você e o teu próprio organismo estejam produzindo testosterona. Mas agora nós vamos dizer quais as maneiras que nós podemos fazer para repor essa testosterona. Sempre, gente, com acompanhamento médico, sempre seguindo um serviço de saúde sério, sempre, na dúvida, ouve várias opiniões. Não importa, ninguém está aqui para te criticar aquilo que você já fez, mas é importante você saber se você tem uma experiência ruim ou uma experiência boa de reposição de testosterona, fica a critério de cada um, mas
Ouça, na multidão dos conselhos reside a sabedoria. A Bíblia fala mais uma vez. E daí, não é na multidão dos palpites, não é vizinhoterapia, não é na multidão dos enxeridos, não é na multidão... Claro, ninguém está negando você fazer suas pesquisas, com certeza. Mas chega com um serviço de saúde que a pessoa, o paciente ou quem está nos assistindo hoje e tira suas dúvidas com a pessoa que está lhe atendendo, para que você saiba o que eu fiz está certo, o que eu estou pensando está certo, quais são as outras maneiras. E você vai construindo o teu pensamento, mas tem que ser com gente séria. Tem que ser com gente que faz um tratamento baseado nas guidelines, naquilo que é o padrão, mas que também sabe ver a individualidade. Por isso que o menos é mais. Por isso que às vezes dá certo para todo mundo, mas se o médico não é muito bom, ele fica naquilo que deu certo para todo mundo, mas para você pode não ter dado certo e pode ter ido lá para as alturas, ou ainda você está com uma porção de sintomas porque não foi o suficiente, porque o tratamento também tem que ser individualizado. Mas vamos lá, Dr. Thomas, vamos falar então as maneiras de reposição da testosterona. Aliás, eu gosto demais, deixa eu até voltar um pouquinho desse verso bíblico que você mencionou. Na multidão de conselheiros há sabedoria. O que a Bíblia não diz, na multidão de palpiteiros tem sabedoria. Considerando que tanto conselho quanto palpite, ambos são opinião, qual a diferença? A diferença é que o palpite é a opinião de quem não sabe nada, nada. E o conselho é a opinião de quem entende do assunto. Então, é importante estar conversando com quem entende. Portanto, é importantíssimo cada um estar conversando com o seu médico, tem que fazer o exame médico, e se algum médico, por acaso, fala, não precisa fazer exame laboratorial, muda dele, ok? Simples assim, sem discussão. É importante, é fundamental. Antes, durante e depois, né? Como diz o outro, né? Tem que ter uma linha de base antes. Aliás, depois que... hoje nós pegamos um paciente, né, um dos nossos providers, temos vários médicos na clínica, a gente conversa, a gente discute, a gente ama essa parte acadêmica, a gente sempre esteve vinculado com alunos de medicina, com mestrado, doutorado, PhD, a gente gosta dessas conversas e discutir os casos, particularmente os casos mais difíceis. Sim. Mas hoje chegou um paciente que estava com um resultado de uma testosterona absurdamente alta, 3 vezes o teto máximo. E, obviamente que isso é muito ruim, a gente pode conversar sobre isso depois. Exato. Mas então tem que ser feito o teste sanguíneo para saber qual está o nível de testosterona total, testosterona livre, do cortisol, do colesterol, do DEA, vários outros exames. Uma vez isso colocado, qual seria a opção de tratamento? Né? E tem a opção de tratamento de cremes, usada, tem a opção via oral, usada por alguns, tem a opção de injetável e tem a opção de pellets. Não é pallets, é pellets, ok? Pallets é aquele negócio de se põe embaixo da carga, põe no navio, aquelas coisas. Pellets parece um tablete. Parece um tablete. Um comprimidinho, né? Que você pode e insere no subcutâneo. E coloca na pessoa, dentro do subcutâneo, ele fica agindo por um X tempo. Exato. Então, essas são opções interessantes. O creme, alguns pacientes se dão muito bem com ele, mas a maioria não. Né? E dá trabalho, porque tem que passar todo dia, aquelas coisas todas. A injeção mais usada é testosterona cipionato, bem sintética. Aqui nos Estados Unidos, de última geração, vem tendo bons resultados, porém, você tem que estar administrando de tempos em tempos. Algumas pessoas administram semanalmente, outros quinzenalmente. É bom como paliativo por um curto espaço de tempo, na nossa opinião, né, de 3 meses, talvez, no máximo 6 meses, mas só por um curto período de tempo, talvez 1 ou 2 meses fosse o caso mais indicado. A melhor opção, na nossa forma de ver, são os pellets, aqueles que se colocam no subcutâneo. Obviamente que cada paciente é um caso, cada caso é um caso, tem que analisar, existem diferentes resultados, mas, via de regra, o excelente resultado é visto com o pellets, que é um hormônio bioidêntico, é uma testosterona bioidêntica, ela é de um nível bem superior aos outros e dá um resultado bem mais duradouro. É feito
sendo colocada, via de regra, o lugar mais comum que se coloca é glúteo, né? Na região do glúteo, Uhum. um pouquinho mais acima, aqui na parte da gordura, e você vai repor de tempos em tempos. Tudo isso é feito baseado no resultado do seu exame de sangue, né? Sim. Tendo esse resultado, baseia-se nele, vai se fazer a quantidade de peles. Aqui é importante entender 4 coisas. A primeira delas, a tendência é as pessoas resolverem muitos sintomas. Muito. Então, todos os sintomas positivos e o bom nível de testosterona tende a aparecer. Segundo, como todo e qualquer produto, existe sim algumas pessoas que têm rejeição a ela, ou seja, Exato. uma vez colocada a testosterona, depois de um tempo o corpo elimina, né? Isso é natural, existe na literatura bastante. A frequência, o percentual é muito baixo, ok? O terceiro é por quanto tempo age. A testosterona bioidêntica, ela leva mais ou menos 15 dias depois de colocado para subir e chegar num certo platô, e lá ela fica por mais ou menos 3 meses e meio. Exato. Depois disso, ela começa a descer, lenta e gradualmente. Algumas pessoas, por causa dessa descida, já ensinam e dizem que se deve fazer essa nova reposição a cada 3 ou cada 4 meses. Nós pensamos um pouco diferente. Nós temos aconselhado as pessoas a deixarem cair um pouquinho, para que o corpo sinalize para suas gônadas, seja testículo no homem, seja ovário na mulher e os demais órgãos, de que precisa haver uma produção. E agora ela teve, durante um X período de tempo, um espelho bacana de qual é o nível adequado para ela. Ou seja, é legal, então, deixar esse período para que as gônadas não esqueçam de produzir testículos. É o feedback, testosterona. né? Exatamente. É onde é um sistema de retroalimentação. Então, você começa a produzir, o seu organismo, as gônadas começam a produzir quando tem um nível mais baixo. Se ele continua lá em cima, a gônada não está produzindo mais, né? E então, durante esse período, o paciente é acompanhado em qual está o nível de cortisol, como é que está o nível de bom colesterol e como é que está o nível de ideia. São os 3 fatores que nós mencionamos aqui agora. E o estilo de vida que a gente falou, né? Porque a pessoa, então, vai querer comer melhor, vai dormir, vai fazer exercício, vai buscar estar mais em atividades fora. Hoje em dia, simplesmente acorda, vai para o trabalho, fica num ambiente fechado, cheio de luz artificial, estressado, e depois volta para casa quando está à noite. Comeu alguma coisa rápida e continua com uma vida ainda não tendo tempo para si mesmo. Eu sei que é uma questão de prioridade, você simplesmente ter um tempo para investir a melhor maneira possível para que você ache essa mudança de estilo de vida, né? Ou seja, nossos providers aqui, os nossos médicos aqui, a gente tem conversado bastante, nós temos então esse perfil Exato. de estar fazendo uma reposição hormonal de pellets a cada 5, 6 meses, 2 vezes por ano. Exato. No Brasil, a gente faz isso normalmente cada 2 vezes por ano, porque é bacana para o corpo ele poder estar tendo essa oportunidade de pensar em voltar a produzir testosterona sozinho, né? Se você faz o tempo todo, a cada 3 meses, o teu corpo esquece a produção, né? Também existem aqueles outros pacientes, por exemplo, mulher, né, que tirou o ovário, tirou o útero, fez uma retirada total, então ela não vai ter essa grande produção que os ovários que foram retirados teriam, mas ela tem outros órgãos que ainda podem produzir um pouco. Exato, e também há que se complementar essa reposição com outras coisas também, estrógeno e progesterona, mas isso fica para uma outra hora, né? Enfim, muitas coisas, o horário deu, nós temos que estar terminando, mas Deus abençoe você, que você possa estar avançando, e caso o teu problema seja relacionado com isso, pode estar conversando com a gente ou com o médico que você gosta, que você tem acesso. Cuide-se, vale a pena. Deus te abençoe.